É a live 80 que a gente tá fazendo. Meu Deus, 80. 80 dias fazendo live direto, 80 dias seguido fazendo live. Não é. Deixa eu achar uma palavra aqui. É muito bom. É muito bom ter você aqui. É muito bom estar com vocês aqui nessa nova. É uma experiência nova, né? Que a gente está tendo. É muito bom ter todos vocês aí, né? Ó, o Luiz Henrique aí, um brother de faculdade que a gente fez, Gabi, Felipe, Daiane também tá aí, né? Então, boa noite para todos vocês. Ó o Josué aí, gente. Josué hoje também tá com fome. Pega ele aqui, bem. E hoje a gente vai entrar aí no livro de Filipenses, né? Livro de Filipenses, a gente vai falar um pouco sobre essa carta que Paulo escreveu aos Filipos, tá bom? Então já chega dando aquele like aí. Fecha e encosta, por favor. Tchau, meu bem. Já chega dando aquele like, já chega falando qual a sua expectativa para hoje. Gente, eu sei que tá tarde, eu sei que tem muita gente que tá cansada, né? Eu sei tudo isso, eu também tô, mas aqui eu me renovo. Aqui, se eu pudesse ficar aqui 10 horas com vocês, eu ficaria 5 horas sem problema nenhum, né? Mas eu também não posso prolongar, né, querer e requerer isso de você. Porque eu não sei como é que foi o seu dia, eu não sei como é que foi a sua correria, mas eu queria que você participasse comigo pelo menos um pouco, né, do que a gente vai falar aqui, e aí você tá liberado para sair, tá bom? Ó, Cassiane tá aí. Eita, Cassiane, você tá sumida, hein, Cassiane? Pelo amor de Deus. Cassiane, o Pets, a Betiane, tá todo mundo aí. Gente, obrigado. Obrigado, eu amo essa família. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado aí pela força que vocês sempre dão, tá bom? Então vamos lá, né? A gente vai falar sobre Filipenses. Essa carta é uma das cartas mais alegres que Paulo escreveu. Se você ver, ele está sempre citando que ele está alegre, né? E essa carta não tem nem como falar que não foi Paulo que escreveu, né? Porque Paulo já no início de todo, como é de praxe, né? De todas as suas lives, eu tô pensando tanto em live, de todas as suas cartas, né? Todas as suas cartas, Paulo ele sempre fala, Paulo, o apóstolo, servo do Senhor, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, né? E aqui não tem contestação em relação ao autor, que é Paulo, né? E é chamado também Epístola de Paulo, que é carta de Paulo aos Filipenses, né? E aí, o que que acontece? Os estudiosos, eles né, você estudando um pouco, se aprofundando um pouco, você vai ver aí que tem um combate, né, a em relação a onde que Paulo escreveu essa carta, né? Paulo escreveu em prisão, mas ainda não, os estudiosos não dão a certeza se foi quando ele estava em Cesareia ou se quando ele estava em Roma, né? Em Cesareia em Atos 23 ou quando estava em Roma em Atos 28, né? Em prisão domiciliar. Acredita-se que era a prisão de Atos 28, tá bom? Dei uma sumidinha, mas estou aqui, verdade. Cassiano, fica aí com a gente até o final. Né? Boa noite, Petson, meu brother. Né? Ó, Alice também. Um beijo, Alice. Alice é linda demais. Alice assiste sempre minhas lives, né? A Alice é linda demais. Então, assim, um beijo no coração de vocês, dessa família tão linda. Né? Que eu aprendi a cada dia a amar mais ainda. Então aqui, gente, tem meio que essa dúvida. Mas ele escreveu essa carta aproximadamente 62 anos depois de Cristo, entre 60 a 62 anos. E aí o seu martírio estava perto, porque o martírio de Paulo foi a 64 a 67 anos depois de Cristo. Ninguém sabe a data exata, né? Mas o seu martírio estava muito próximo. E Paulo já sabia que ele estava sendo entregue por libação, né? Sendo entregue à morte mesmo cada dia. Tanto que ó, o tema aqui da live de hoje, viver é Cristo e morrer é lucro. Eita, esse é um tema bem polêmico, né? E o tema principal aqui, central dessa carta que Paulo ele escreve aos Filipos, né? Aos Filipenses, é a respeito de encorajamento.
Paulo aqui ele quer encorajar esses homens a uma fé universal, uma fé em unidade, uma fé em Deus, né? E ele agora está querendo encorajar esses homens, né, de viver uma vida, de um modo de vida correspondente àquilo que a palavra diz, aquilo que os fundamentos cristãos diz. Então, Paulo ele escreve, né, ele tem um propósito, o propósito dessa carta, e Paulo ele fica tão alegre, por quê? Porque essa foi a primeira igreja a qual ele plantou, né, em Filipos, na Europa. Essa foi a primeira igreja que ele plantou na Europa. Quando a gente passou em Atos, se você puder lembrar, ou se você quiser até voltar aí, em Atos 16, a gente vai ver que ali foi quando Paulo fundou essa igreja, que tinha uma mulher chamada Lídia. Não sei se você lembra dela. E essa Lídia, ela é uma vendedora de púrpura, né, a qual se converte, e aí ela abre, né, a sua casa para que Paulo, Timóteo, para que as pessoas que estão ali junto com ele, Paulo e Silas, na verdade, desculpa, Paulo e Silas está com ele, né? Ela abre a sua casa para que eles vão e façam ali um lugar de adoração, né? Um lugar onde eles podiam se reunir, falar de Jesus, né, abertamente na casa de Lídia. E também foi aqui, né, nesse tempo, que Paulo e Silas eles foram presos. Você lembra que Paulo e Silas foram presos? Eles foram amarrados os pés e as mãos, mas não amarraram a sua boca, né? A qual Paulo e Silas eles começam a cantar e a orar a Deus, né? Então, dito isso, a gente vai ver que Paulo ele escreve essa carta aos Filipos, né? Com esses assuntos, e tem alguns assuntos principais. O primeiro assunto que ele trata aqui é como o cristão continua progredindo em sua vida, como ele continuar progredindo na sua vida. E o segundo assunto principal é uma perspectiva espiritual adequada e essencial para o progresso na fé. Então, se você é uma pessoa que quer, falando em Silas, por onde será que ele anda? Vixe, aqui não cita mais Silas, né? Aqui nas cartas mesmo, Paulo acho que ele citou Silas uma vez, Cassiane, né? Mas não fala mais aonde ele anda, né? Fala de Timóteo, fala de Tito, e aí não fala muito de Silas, não. E aqui ele tá, se você quer progredir na sua vida cristã, se você quer ter um progresso na sua vida, você precisa ler, meditar e entender essa carta de Paulo aos Filipenses. O terceiro Cristo é o exemplo de supremo amor e serviço fiel a Deus. E os cristãos maduros também podem servir como modelos a esse respeito. Gente, um conselho, uma dica que eu sempre te dou. Não ande, olha só, não ande com pessoas imaturas na fé. Como que é isso? Não ande com pessoas imaturas na fé. Ande com pessoas maduras na fé. Pessoas que já têm uma maturidade para te corrigir, né? Para te aconselhar, para estar junto com você, para nos momentos difíceis da sua vida, você ter alguém ali para você conversar, mas uma pessoa madura na fé. E quando eu falo isso, eu falo até de um novo convertido, né? Um novo convertido, ele não pode andar com o novo convertido. Eu estou falando da questão discipular, tá? Porque eles não vão ter uma base, uma maturidade para começar a aplicar, né? Para começar a aplicar na vida daquele novo convertido. Então, você precisa andar com pessoas maduras na fé. Pessoas que já entendem o seu propósito. Pessoas que vão apontar um caminho para você. Pessoas que vão te direcionar. Porque, concorda comigo? Pessoas para atrapalhar já tem demais. Nossa, mas como tem gente para atrapalhar? Né? Para atrapalhar é só você falar um projeto. Você vai ver o tanto de gente que vai surgir aí para tentar te atrapalhar. Mas ande sempre com uma pessoa madura, né? Uma pessoa de Deus, que tem uma maturidade em Cristo, tá bom? Porque aí sim você vai começar a entender o que é reino, entender qual o seu lugar no reino, qual o papel do cristão em nossa época, beleza? Essa também é uma das coisas que Paulo vai dizer. O quarto assunto é o sofrimento virá, mas por meio da fé pode ser encarado com alegria. Qual a diferença do crente e do ímpio? Vou falar assim.
é que o crente ele sofre com classe, né? O crente ele tá ali sofrendo, tá numa luta terrível. E ele tá ali sofrendo acusações, sofrendo coisas, mas ele tá ali sabendo em quem ele confia. Agora, o não crente, assim, eu vou colocar um imundo, mas não é o do mundo, né? O que ele faz? Ele se desespera. Por muitas vezes ele age com a certeza que ele vai conseguir fazer alguma coisa, né? E aí ele quebra a cabeça, aí acontece um monte de coisa. Então, a gente tem que ter essa maturidade, que é por meio da fé que nós encaramos com alegria o sofrimento, a dor, né? E a oração, o quinto lugar, a oração é essencial para manter uma vida cristã de alegria. Eu tô triste, vai orar, irmão. Ah, eu preciso de alguma coisa, vai orar, irmão. Ah, eu preciso da alegria do Espírito, vai orar. Porque é na oração que você se desconstrói. E ali Deus ele tem a possibilidade de colocar em você característica dele. E aí o evangelho não é individualista. É um ponto também, um assunto principal. Ele vai falar sobre a antiga aliança e sobre Jesus ser completamente Deus e completamente homem. Sendo homem e sendo Deus também. Tá bom? Ó, a Cassiano falando, vou passando pela prova dando glória a Deus. É exatamente isso. O crente é exatamente esse hino aí do Lázaro. Passando pela prova, dando glória a Deus, né? E aí Paulo já começa. Paulo e Timóteo, que Paulo estava junto com Timóteo, quando ele estava escrevendo essa carta aos Filipenses, né? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus estejam com vocês. Ele está falando de bispos aqui. Se você não sabe o que é bispos, bispos é aqueles que cuidam de várias igrejas, né? Tem várias igrejas e ele vai cuidando dessas igrejas, tá bom? A Eliette também entrou aí. Um beijo, Eliette. Lisandra tá aí também. Gente, entraram aqui que eu nem vi, né? Um beijo no coração de vocês aí, gente. Boa noite, vocês estão chegando, né? Boa noite, sejam bem-vindos. E aí Paulo ele faz a oração pelos filipenses. E aí, que não falei para vocês, ele já entra aqui trazendo gozo, trazendo alegria, né? E ele começa, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, né? Fazendo sempre com alegria, súplica de todos vocês, por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Gente, nós somos participantes, co-participantes de Cristo e participantes do Evangelho de Cristo, desde o primeiro dia até agora. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra em nós, no nosso coração, aquele que começou a boa obra em você, não desista. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar ela. Ele vai completar essa boa obra. Tá bom? Ó, Daniel entrou aí, 2 Daniéis, né? O Daniel e o Daniel Santos, a Maria Clara também. Um beijo no coração de vocês. Então, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. E ele continua. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Agora ele começa a falar de algemas, né? Porque Paulo estava preso. Então ele fala dessas algemas que estão prendendo a ele, né? Por conta também dos filipenses. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Gente, Paulo ele não é um cara demagogo. Ou ele não está usando de demagogia aqui. Ele está dizendo algo que está no seu coração. Olha, eu sinto muita saudade de vocês. O meu desejo é estar junto com vocês. O meu querer agora era estar junto aí onde vocês estão. Né? E ele continua, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. Então, gente, sabe o que eu entendo aqui com Paulo? Gente, não é só plantar a igreja. Não é só você ir lá e plantar uma igreja. Não é só você ir lá e plantar uma célula. Não é só você ir lá e plantar um
um lugar de adoração, né? Um lugar de encontro. Não é só você ir lá na praça e falar de Cristo. Não, gente, não é só isso. Você precisa amar, você precisa cuidar, você precisa ter saudade das pessoas que estão à sua volta. Né? E Paulo está falando que, cara, eu tenho saudade de vocês. E Deus é testemunha que eu tenho saudade de vocês. Né? E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Olha só, o que a gente precisa? Que o nosso amor, ele aumente cada vez mais em conhecimento. Gente, a gente está aqui em Filipenses. O Novo Testamento, ele tem 27 capítulos. 27. Agora que a gente completou 10 capítulos, não, gente, livros. 27 livros. E agora que a gente completou 10 livros, né? Quando a gente finalizou Efésios. Agora que a gente completou 10 livros. Então, olha só, a gente a cada dia vive mais em amor, mais em crescimento. Cada dia a gente está crescendo mais e mais, né? E é isso que a gente tem que fazer mesmo. É crescer em amor, é crescer em Cristo. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Né? Então a gente está aí, Filipenses, no capítulo 1, e agora a gente está indo para o versículo 12. Tá bom? Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Cassiane está perguntando. Todas as cartas de Paulo ele escreveu na prisão? Não. Tá? Nem todas. Algumas ele escreveu navegando, algumas ele escreveu andando, né? Andando por aí, caminhando, mas nem todas foram. A maioria foi em prisão, porque Paulo ficou mais encarcerado do que livre, né? Mas não, tá, Cassiane? Não foi todas as cartas, não. Mas a grande parte foi. Né? A grande parte dessas cartas foram, sim, escritas quando ele estava preso, tá bom? Em cadeias, em prisões. E Paulo é bem enfático em falar, né? Que ele é prisioneiro, não dos homens, mas prisioneiro de Cristo. Tá bom? Então deixa essa pergunta aí. A situação do apóstolo e o progresso do evangelho. Que nem eu falei para vocês. Vocês querem progredir na vida espiritual de vocês? Você quer realmente, de fato, progredir na sua vida espiritual, no seu progresso em Cristo? Leia Filipenses. Lê. E principalmente agora, a partir de agora, que a gente vai conhecer. Porque a gente vai conhecer... Gente, a gente já conheceu um pouco do coração de Paulo. Mas agora Paulo, a cada dia, parece que ele está indo mais fundo no coração dele. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Mas parece que a gente está mergulhando... Tipo igual submarino, já viu aquele submarino que está mergulhando e encontra lá embaixo, olha que profundidade isso, o submarino que encontra lá embaixo um resquíciozinho de uma madeira, de um navio, de alguma coisa que afundou e está lá no fundo do oceano. Parece que é agora que a gente encontrou essa madeira, que é um pouco do coração de Paulo, né? Boa noite, Lisandra, tudo bem? Tamo junto, ó, a Ju também entrou aí. Oi, Ju. Vai entrando dando boa noite, gente. Oi, Ju, a Rafaela entrou aí, Rafaela Ribeiro, a melhor batera aí, a melhor instrumentista que eu conheço. Né, Rafa? Você tá devendo, hein, Rafa? Você tá nos devendo, você sabe disso. Venha nos pagar o que você me deve. Tá bom, Rafa? Um beijo no coração no seu coração também. Né? Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, gente, tudo bem, graças a Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz. Né? E agora ele vai falar de um progresso cristão. Né? Ele vai falar de um progresso aqui. Quando fala de progresso, a gente fala de subir, né, de nível. Quando fala de progresso, a gente fala de algo que vai aumentando cada vez mais. Né? É igual ao Brasil. O Brasil, a sua bandeira está escrito o quê? Ordem e progresso. E a gente sabe que o Brasil é desordem e desprogresso. Infelizmente. Mas a bandeira está escrito lá, ordem e progresso. Né? Que nós precisamos ter ordem e progresso. E assim também na nossa vida cristã, tá bom? Boa noite a todos, tudo bem? Tamo junto, mano. Irei. Beleza, Rafa. Beleza, vou esperar, tá bom? Então vamos lá.
No versículo 12 de 1 Filipenses 1, tá bom? Vou correr um pouquinho aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está declarando que a dor que ele está sentindo, que a prisão que ele está agora, isso tudo tem contribuído para a progressão do evangelho. Porque é por meio das prisões dele que ele está tendo acesso a vários lugares e é por meio das prisões também que ele está escrevendo cartas, né? Que ele está conseguindo tirar aquele tempo ali para escrever, para direcionar. Paulo, ele queria direcionar, né? Que nem eu falei para você, gente, não procure pessoas que são imaturas na fé. Procure pessoas maduras o suficiente na fé que possa te direcionar. Olha, vai por aqui, o caminho é esse, não tente ir por aqui, não pegue atalho, não passe esse processo, entendeu? Porque uma pessoa madura, ela já pulou processo, uma pessoa madura, ela já tentou pegar atalho. Ixi, quantas vezes, gente, quantas vezes eu já quis pular etapas, quantas vezes eu já quis pegar acessos. Não tem como. O evangelho é reto, é uma linha reta, o tempo todo. E aí você tem que seguir, cara. Você tem que seguir essa linha. E aí Paulo está falando aqui, ó, que tudo isso tem me contribuído no progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana, olha só o que Paulo fazia quando estava preso. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ó a alegria de Paulo, gente. Eu não sei se você consegue compreender isso aqui não, cara. Você tem que abrir a sua mente, bicho. De verdade. Desculpa aí o palavreado, mas eu não tenho como falar outra coisa não. Toda a guarda pretoriana. Gente, ele tá falando aqui que todo mundo que estava aguardando Paulo ali nas prisões, aonde ele ia, que ele estava preso, todo mundo sabia que ele estava preso por causa de Cristo. Gente, que coisa linda, cara. E agora ele continua. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Gente, isso aqui é profundo, é lindo demais, gente. Isso aqui é perfeito demais. Porque Paulo está falando assim, ó, enquanto eu estou aqui encarcerado, os irmãos, a cada dia, eles se encorajam mais de falar do evangelho, porque eu estou aqui sofrendo pelo evangelho. Eu estou preso, mas o progresso do evangelho, o evangelho não está preso. Eu, Paulo, eu posso estar preso aqui, mas tudo que eu estou fazendo tem contribuído para o progresso do evangelho. E agora eu pergunto para você, o que você tem feito para contribuir no progresso do Evangelho de Cristo? Eu vou escrever. Eu vou escrever porque eu vou fixar. O que você tem feito para contribuir no progresso do Evangelho. Evangelho de Cristo. Eita, é forte. Porque Paulo estava preso. Mas não foi as prisões que prenderam Paulo. Não foi por causa disso que ele ficou preso. Pelo contrário, todo mundo sabia que ele estava preso por causa de Cristo. E os irmãos lá fora, eles estavam encorajados agora a pregar porque Paulo estava preso. Esse é o evangelho. E agora ele continua. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Paulo perguntando. Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Gente, que loucura isso aqui, velho. Olha só, Paulo está perguntando, mas o que importa mesmo? O importante é que Cristo está sendo pregado. Não importa se eles estão fazendo por amor, por inveja ou por vanglória própria. O que importa agora, o que está importando aqui... Gente, entra comigo. O que está importando aqui é que, de uma forma ou de outra, o evangelho, ele está sendo pregado. Ele está sendo anunciado. E a gente vai entrar nas perguntas polêmicas aqui agora. Gente, Deus
ele zela pela sua palavra. Ele não zela, presta atenção, ele não zela pelo pregador, né? Entenda o que eu estou te dizendo. Ele não zela pelo pregador, ele zela pela palavra. Sabe o que eu ouvi essa semana? Eu ouvi eu tentar lembrar o nome dele. Eu acho que foi o Anderson Silva, que eu assisti uma live dele. E ele falou assim, cara, eu posso. Olha só que forte isso, gente. E vocês têm que entender isso aqui. Ele falou assim, cara, eu posso trair a minha esposa ao meio-dia e de noite eu posso curar um paralítico. Eu posso fazer isso. Eu posso, ao meio-dia, falar de trair minha esposa e 3 horas da tarde eu posso sair com outra pessoa. E à noite, e 3 horas da tarde ou à noite, eu pregar o evangelho falando de aliança. Eu posso porque Cristo, Deus, ele tem zelo na sua palavra. Né? Não a pessoa que está falando. Deus, ele tem zelo na sua palavra, ele zela, ele preza pela sua palavra, né? Então, assim, tem muita gente que tem essas dúvidas aí, esses questionamentos, mas fulano está em pecado, por que que ainda prega? Por que que ainda cura? Por que que ainda há salvação? Por que que ainda as pessoas vão atrás? E por que que tudo isso e tal? Porque Deus, ele zela pela sua palavra. Agora, a pessoa que está pregando, ela vai dar conta da sua vida perante o tribunal. Ela vai dar conta, né? Quando ela tentar entrar no céu, quando ele tentar adentrar o céu, Cristo vai estar bem assim, ó, de braço cruzado, perguntando para ele, quem é você? E aí ele vai dizer, Senhor, mas em tua palavra eu preguei, em tua palavra eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa. E aí o que é que Deus vai falar para ele? Afasta-te de mim, pois eu não vos conheço. Todos aqueles que praticam a iniquidade. Se você não sabe o que é iniquidade, iniquidade é um pecado que a pessoa ela carrega a vida toda. Ele não está falando de um pecado. Afaste de mim, você que comete pecado. Não, ele está falando de iniquidade. E quando fala de iniquidade, ele está falando de alguém que conhece a verdade e não vive a verdade. Ele faz a verdade uma mentira. Ele faz a mentira a verdade. Então ele é iníquo na verdade. Então viver iniquidade é isso. E aí Jesus fala, olha, afasta de mim vocês que praticam a iniquidade. Não vocês que praticaram o pecado, mas vocês que praticam a iniquidade. Então aqui Paulo está feliz, porque não importa se os caras estão pregando por inveja, não importa se eles estão pregando por interesse próprio. O que está importando aqui é que o evangelho está sendo pregado. O evangelho, tá bom? E aí ele está perguntando, mas o que importa? De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Eu não estou falando para você se alegrar com isso. Pelo contrário, a gente tem que fugir de doutrinas, né? A gente tem que correr, a gente tem que bater de doutrinas que são doutrinas imorais. Mas ele está falando aqui do evangelho de Cristo, né? Ele está falando aqui do evangelho, do verdadeiro evangelho. Ele não está falando do evangelho porque hoje tem o evangelho do coach, hoje tem o evangelho do egocentrismo, né? Então, assim, tem muita gente, a Cassiane falou assim, pregar o que não vive, tem muita gente que faz isso, que prega o que não vive, né? Tem muita gente que faz isso. É forte, a Elisandro falou. A Betiane falou, acho que é porque tem muita gente que confunde dons com a salvação. É verdade, Betiane. E até na live que a gente fez dos dons, talentos, né? A gente falou sobre isso, e artes, a gente falou sobre isso. O dom, ele é irrevogável. Não tem como. Ele é irrevogável. Deus liberou o dom sobre você uma vez. Não é aquele negócio, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Ah, um dia eu tô com dom. Ah, não, outro dia eu não tô mais não. Ah, um dia eu tô com dom. Aí no outro dia aí Deus tira. Ah, um dia eu tô com dom. Não, não existe isso, gente. Dom de Deus, dom, não existe isso. Tira dom, coloca dom. Tira dom, coloca dom. Tira dom, coloca... Não. Imagina que dificuldade isso.
Então o dom ele é irreversível, né, na vida de um homem. Quando Deus libera o dom, a pessoa tem o dom, acabou, né? E aí a Betiana entrou nesse assunto que é bem o que a gente está falando. Tem pessoas que têm o dom de curar, gente. Tem pessoas que têm o dom de curar. E, ao mesmo tempo, essa pessoa ela está em fornicação, ela está em pecado, está em adultério, está praticando coisas ruins, né? Mas vai chegar um dia a qual o próprio Jesus falou: mas Senhor, em teu nome eu preguei. Mas Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. Mas aí Jesus vai virar para ele: afasta-te de mim, porque você pratica a iniquidade. É muito sério isso, gente. E aí ele continua, versículo 19. Para mim a live caiu. Aqui não caiu não, Cassiane. Tenta ficar o mais próximo do modem que você puder, tá? Se vocês ficarem muito longe do modem, né, a live fica caindo, aí fica embaçada, aí não fica tão bom. Eu tô aqui o mais próximo do modem para levar uma qualidade de áudio, de vídeo também para vocês melhor, tá bom? Então tenta ficar mais próximo, beleza? Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação, né? E aí ele continua: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo ele já tinha certeza que ele ia morrer. Paulo sabia, né? Faltava aí 2, 3 anos para ser o martírio, e Paulo ele já sabia. O Espírito Santo já impulsionava ele a isso, né? E agora Paulo, ele dá... Gente, esse versículo é maravilhoso. Versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Aqui eu vejo uma certeza tão grande no coração de Paulo, que para ele, se ele vivesse, é Cristo. Se ele morresse, moço, ele estava dando glória a Deus. Porque era lucro. Era mais do que viver. E ele continua, falando no 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo ele ainda queria continuar dando frutos. Essa é uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera é aquela que sempre em sua ocasião, ela dá fruto. Sempre. Vem a primavera, vem o outono, vem o inverno, vem o verão, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. E ele está falando aqui, ó. Porque se eu viver, eu gostaria, eu quero continuar dando fruto. Assim, não sei o que devo... Assim, não sei o que devo escolher. 23. Estou cercado pelos dois lados. Olha que loucura, moço. Que tá passando na cabeça de Paulo. Tendo o desejo de partir e de estar em Cristo. Olha o que Paulo está falando, gente. Ele está aqui entre a cruz e a espada. O desejo dele é partir, mas ao mesmo tempo ele quer ficar. Porque se ele ficar, ele está em Cristo. Se ele morrer, ele está em Cristo. Então tudo ele está em Cristo. E aí eu te pergunto, cara, eu meditei muito sobre isso. E eu te pergunto, cara, que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que a gente está muito raso ainda. A gente ainda não conseguiu entender nem 1% ainda do que é o evangelho. Porque olha só o amor que Paulo tem ao ponto de falar, cara, se eu viver é para Cristo. Se eu morrer é para Cristo também. Então é desse jeito, é dessa forma que nós precisamos viver. É desse jeitinho aqui, ó. Sabendo que se hoje a gente partir, a gente vai estar em Cristo. E sabendo que se hoje a gente ficar, a gente continuará permanecendo nele. Essa é a nossa convicção, tem que ser a nossa convicção. E agora ele continua. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Porque Paulo, ele se anulou. Ele pegou a sua própria vida e falou, não, eu não vivo mais eu. Eu vivo a vida de Cristo. E agora eu vivo essa vida de Cristo para servir às igrejas. O que Paulo está fazendo aqui, ele está servindo aos filipenses. Né? E tanto que ele fala, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue vivendo. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que
progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Paulo amava tanto esse povo. Paulo ele estava tão alegre, ele amava tanto esse povo, que ele falou, cara, por vocês eu desejo ficar. Porque eu anseio, eu quero estar junto com vocês novamente. Juliana entrou aí, Ju, um beijo. A Célia entrou aí. Célia, tamo junto, hein? E agora ele fala da unidade cristã na luta. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça, na verdade, a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Gente, o nosso combate, a nossa luta, a nossa guerra não acabou. Não acabou. Nós não podemos nos intimidar, nos tornarmos intimidados, deixarmos ser intimidados pelas afrontas do inimigo, pelas afrontas, pelas guerras. E agora Paulo fala assim, pois vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Gente, sofrer por Jesus é uma graça, é uma dádiva. É algo exemplar, é algo que o Evangelho aprova. E não somente de crer nele. Como que você diz que você crê em Cristo se na primeira perseguição na sua casa, se na primeira perseguição no seu trabalho, na primeira perseguição de tudo, você quer chutar o balde? Como que é isso? Como que é viver esse Evangelho? De somente crer. De somente, eu creio em Jesus. Mas do viver na guerra, do viver no corpo. É forte, Clarinha, é forte. Né? E agora ele vai entrar aqui para uma exortação ao amor fraternal. Aquele amor ágape que o Cauãzinho falou para a gente ontem na live. Né? Aquele amor que Deus tem por nós. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só, que ele está falando aqui de um modo de pensar. Mas esse modo de pensar é em quê? Está falando em questão de quê? Está falando em questão de quê? Está falando na questão de Cristo. O mesmo modo de pensar em Cristo. Pensar no reino. Pensar em pessoas. Pessoas são problemas? São. Pessoas são problemáticas. Mas também as pessoas são soluções. Se uma pessoa que está perto de você é um problema, é porque você que está perto dela é a solução. Sim. Receba isso no seu espírito. Se uma pessoa que é problemática está do seu lado e você está ali ajudando, você está tentando, você está ensinando de alguma forma, está junto, é porque você é a solução para aquela pessoa ali naquele momento. Porque você também é uma pessoa problemática. Eu sou uma pessoa problemática. Nós somos uma pessoa problemática. E nós temos que ter o mesmo sentimento, nós temos que ter o mesmo amor, nós temos que ter o mesmo jeito de pensar. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar só na minha casa. Eu não posso pensar só na minha salvação. Eu não posso só pensar na minha família ser salva, liberta.
Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não posso ter os meus próprios interesses, mas eu também tenho que considerar os interesses do próximo, né? E aqui ele está falando a humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo. Superior. É igual eu falei ontem pro Cauãzinho na live. Falei, Cauãzinho, hoje você é superior a mim. Entenda isso. Você é superior a mim, né? Porque eu tô te servindo, né? Então nós temos que considerar uns aos outros superior, porque quando a gente considera uns aos outros superior, não tem rixa, sabe? Não tem essa igualdade de todo mundo ser igual, robô, aquele negócio robótico, né? Pelo contrário, são as nossas diferenças. Foi aquilo que o Cauãzinho trouxe, olha, eu tenho 5 dedos nessa mão e eu também tenho 5 nessa, mas se eu for ver aqui, nenhum dedo é igual ao outro, mas eles se completam. E é assim, o meu corpo, o seu corpo é dessa forma, né? A sua mão de esquerda ou a sua mão direita é maior um pouco do que a outra, né? O seu membro, às vezes, seu pé é maior do que o outro, né? A sua orelha, uma é maior que a outra. E, gente, é normal, mas se completam. Imagina se eu não tivesse orelha. Ou então só tivesse uma. Ou só tivesse um braço. Não, meu corpo se completa. E é isso. Essa diversidade do corpo, essa multiforme do corpo, é o que faz a gente ser ligados, bem ajustados. É isso. É as nossas diferenças. Mas no modo de pensar em relação a Cristo, nós não podemos ter outro modo de pensar. Nós não podemos ter um modo de pensar reino. É evangelho, é cruz, é salvação, é santificação, é luta contra o pecado, é luta contra nós mesmos. Esse é o modo de pensar que Paulo está falando. A Dai falou, tem gente que nem quer, quanto mais sofrer. A Daiane foi com os 2 pés aí, hein? É verdade, né? Porque tem gente que nem quer, né? Nem quer crer, ainda mais sofrer. O que é sofrer? A pessoa já pensa assim, o que é sofrer? Ai, meu Deus, já sofro tanto. Ô, tadinho. A Cassiane falou, o ser humano é problemático, é verdade. Mas é muito bom. É muito bom andarmos em unidade, em união. E a gente aprendeu sobre união, hein? A gente aprendeu. Se você não viu a live sobre unidade, volta aí. Eu acho que vai estar aqui no cardzinho depois também. Volta aí que você vai assistir essa live. Você vai entender da unidade que eu estou falando, né? Eu vou pedir para a Daiane pegar um pouquinho de água para mim, por favor. E o exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, é o que eu falei. Que mesmo existindo na forma de Deus, agora a gente vai entrar num detalhe aqui. Eu peço para você não sair, senão você vai perder esse detalhe. Eu sei que já é 11h40, mas eu peço para você ficar mais um pouquinho, né? A gente vai entrar num detalhe aqui que Deus, Ele mesmo se humilhou. Tomou forma humana. E Paulo vai falar disso aqui. Tenho em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, que mesmo existindo, Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a gente sabe que morte de cruz era maldição. Então ele também se fez maldito por nós. Por isso também Deus, agora, depois que ele venceu, se humilhou, venceu, não usurpou ser igual a Deus, não teve esse sentimento de querer ser maior do que Deus. Se humilhou, assumiu forma humana, foi reconhecido como uma figura humana. Agora que ele morreu na cruz. Aí o que Deus fez depois da humilhação? Depois de tudo que Jesus se esvaziou, por isso também Deus, versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Olha só, a exaltação maior que existe. Ele deu o nome que está acima. Eu estou arrupiando todinho. Ele deu o nome que está, obrigado, o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra. Meu Deus, que coisa linda! E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei se você já ouviu o hino Galileu, né? Galileu, Jesus, Jesus. O do Fernandinho. E tem uma parte da música do Fernandinho que ele fala esse versículo. Né? Que a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, tomando forma de ser humano. Ele se humilhou, mas ele se humilhou e ele foi exaltado. Ele se auto-humilhou, né? Aqui é a diferença. Porque ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de maldição. Isso aqui é a morte de maldição. Porque isso aí era até na Bíblia tinha isso, né? Que maldito é aquele que era pendurado no madeiro, apontando para Cristo. Olha só, gente, estava apontando para Cristo, apontando para Ele. Então, assim, ele se humilhou. Mas ele se humilhou para quem? Para os homens? Não. Ele não se humilhou para os homens. Ele se humilhou a Deus. E Deus lhe deu um nome que está acima de coronavírus, que está acima de presidente, que está acima de papa, que está acima de pastor, que está acima de qualquer outro tipo de coisa. Está acima do céu, da terra, debaixo da terra. Está acima no primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu. Deus o exaltou sobremaneira, para que toda língua confesse que o Senhor Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra que Jesus sempre falou que a glória era de Deus? Para que seja manifesta a glória de Deus. É exatamente isso. Até na sua morte e ressurreição teve glória, né? A Cassiana está perguntando, quem foi Epafrodito? Epafrodito foi um amigo de Paulo, né? Um discípulo dele, que nós vamos entrar agora, daqui a pouco, para falar sobre ele, né? Mas era um companheiro de Paulo aí, em lutas, em prisões, e até mesmo quase morreram pelo Evangelho, né? Quase ele morreu pelo Evangelho. E a gente vai entrar daqui a pouco em Epafrodito, tá bom? E agora a gente chega aqui em Filipenses 2, no versículo 12. Depois que a gente recebeu essa carga espiritual, agora a gente vai entrar em Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês como o querer, ou como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como o querer, como o realizar, né? É Deus que opera, é em Deus que opera, tanto o querer, tanto o realizar. Nele está o sim e nele está o amém, viu? Ó, Cris, cheguei atrasado. Beleza, Cris, estamos aí, né? Um beijo aí, boa noite, chega aí já vai abrindo aí, nós estamos em Filipenses 2,13 agora, tá? A gente já está aí partindo já para o fim. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Né? Não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a vontade dele. E agora ele continua aqui, ó, façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ai, meu Deus, que tapa em nós, gente. Como a Bíblia bate em nós. Ai, como ela dá na nossa cara. Meu Deus do céu. A Bíblia aqui é... Gente, se a gente sair agora na rua, você vai ver um monte de poste aceso. Você vai ver um monte de poste. E a gente tem que ser essas pessoas. Porque a gente está nessa geração pervertida. E nessa geração corrupta. Nós estamos nessa geração. E o que nós temos que fazer? Sermos irrepreensíveis. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. E muito menos para os homens. Agora você imagina, gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina, se toda vez que eu entrasse na live,
eu entrasse assim, gente, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos lá então. Não, vamos lá, que né? A gente tá aqui, cara. É, estamos aqui. Vamos ler, vamos. Ah, não, eu não queria estar aqui. Ah, não tem graça isso. Eu não vejo graça nisso. É toda vez a mesma coisa. Toda vez é abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explanar, e as pessoas comentam. Não, toda vez aí, tô cansado disso. Gente, imagina se eu entrasse falando isso. Ó, até tem um monte de gente que já saiu aí, ó. Tá entendendo errado. Calma aí, gente. Estão entendendo errado. Né? Eu só tô dando um exemplo aqui. Se toda vez eu entrasse aqui murmurando, se toda vez eu entrasse aqui discutindo com vocês, falando, vocês estão tudo errado, sai daqui. Quem é que assistia, gente, esse treco, pelo amor de Deus? Nem eu assistia, nem eu assistiria eu mesmo, né? Então, assim, gente, eu não faço aquilo que eu não veria. Essa é a palavra. Eu não faço a vocês aquilo que eu não estaria disposto ou estou disposto a ver. Né? Uma live monótona, uma live chata, uma live murmurenta, só quer discutir besteira. Não. Eu tento trazer aqui o máximo de conteúdo, o máximo da palavra, porque a gente está expondo aqui a leitura, a palavra, o que a palavra diz, em fato. Sem murmuração, para que nós nos tornemos irrepreensíveis. Quer se tornar uma pessoa irrepreensível? Seja uma pessoa de Filipenses 1 e 2. Seja esse cara. Seja uma pessoa que vive a Bíblia. Não somente vive, mas que ama a palavra do Senhor. Ama. Uma geração pervertida e corrupta. Que vocês brilham como luzeiros no mundo. Que nós sejamos como os postes agora que está aí sobre energia. Né? Que nós sejamos postes, porque a gente sabe que está de noite. E se apagar todos os postes da região aqui, o que acontece? Aquele apagão, né? A escuridão toma conta. Mas quando tem postes acesos, esses somos nós. Nós somos os luzeiros do mundo. Nós temos esse papel de iluminar o mundo mesmo. E olha só o que ele está dizendo aqui para nós, que nós precisamos perseverar, preservando, na verdade, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, gente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação. Escreve essa palavra aí, que a gente já vai falar sobre essa palavra. Libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Gente, existe alegria. Existe alegria. Existe esperança no Evangelho. Existe sim a esperança, o desenvolvimento da salvação. Né? E Paulo fala aqui de uma libação. Se você não sabe o que é libação, é o derramar do sacrifício. Né? Era igual no tempo antigo, a qual os sacerdotes eles iam, imolavam o cordeiro, né? E eles faziam a libação desse sangue. O que é a libação? Eles pegavam o sangue do animal e eles liberavam ali sobre o altar. Né? Eles liberavam aquele sangue sobre o altar. Então eles faziam libação. E Paulo está dando esse mesmo exemplo de uma vida que está sendo derramada no Evangelho. Paulo está dizendo, olha, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, como alguém que seja derramado, que tem uma vida derramada, assim como você derrama o vinho no chão, o vinho, o copo, uma água no chão, alguma coisa, a minha vida, que a minha vida seja dessa forma também, que seja como libação, né, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, que a minha vida seja assim. É isso que Paulo está falando. Que a minha vida seja assim. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Né? Não é tempo de tristeza, gente. Não é porque a gente está vivendo em guerra que a gente vai viver triste. Não. Perdão. Não é tempo de tristeza. E agora a gente entra aqui para falar a respeito de Timóteo e também de Epafrodito, né? A qual a Cassiano perguntou. Vou colocar a pergunta de novo aí. Quem foi Epafrodito? E a gente vai responder agora. Né?
Espero no Senhor, versículo 19, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, assim, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque eu não tenho ninguém com esse sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Ele está falando de Timóteo. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Ele foi provado, Timóteo ele foi provado. Então eu e você deve ser provado, né? Para exercer a fé cristã, nós temos sim que ser provados. Tem muita gente que fala, mas eu não preciso ser provado, eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Precisa sim, querido. Precisa. Você precisa ser provado sim. Você precisa ser provado no fogo. Você precisa passar pelo teste do fogo. Você precisa ser provado, assim como Timóteo foi provado. E Paulo está falando aqui, ó, vocês conhecem e sabem que Timóteo foi provado. Vocês sabem. E vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Né? Ele foi provado e ele foi aprovado, assim como a Cris falou. Provados e aprovados. É verdade, Cris. Como um filho trabalha ao lado do pai. Você vê ali, né, que é coisa mais linda, né? O filho, quando um filho vai junto com o pai. Quando eu trabalhava mais em escritório de administrativo, tinha muitos pais e mães também que levavam seus filhos, né, para os escritórios. E ali seus filhos ficavam ali junto com os pais, fazendo nada, né? Mas estavam ali do lado, pegando o exemplo do pai. Né? Ele via no pai, na mãe, e ele ficava ali. Meio que ele estava fazendo nada, mas ele estava ali. E Paulo está tendo esse mesmo sentimento, como um filho que trabalha ao lado do pai. Né? Paulo considerava Timóteo como seu filho na fé. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Então Paulo queria enviar o que ele tinha de melhor, que era Timóteo. Ele tinha de melhor, ele queria enviar aos Filipos para que ele trouxesse notícias boas deles, né? Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí, irei até vocês. E agora ele está falando também agora de Epafrodito. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Olha aí, Cassiane, quem foi Epafrodito? Ele foi um irmão de Paulo, ele foi um companheiro de Paulo, ele foi o companheiro de luta de Paulo, e da parte também dos Filipos, dos filipenses, de Filipe, na verdade, né? Mensageiro, ele foi também. Auxiliar nas minhas necessidades, ele foi também. Tudo isso aqui é check, ó. Check. Cadê o Epafrodito? É irmão de Paulo? Check. Cooperador? Check. Companheiro de luta? Check. Da parte de vocês também? Check. Mensageiro? Check. Auxiliar nas minhas necessidades, quando as pessoas estavam ausentes? Check também. Então, esse cara, Epafrodito, é um cara que é pau para toda a obra. É um cara que estava ali do lado, né? É um cara que estava ali do lado. É muito linda a preocupação que Paulo tinha com o povo, verdade, Cris. E eu falei isso aqui no começo da live, que Paulo ele tinha tanta preocupação, ele não tinha só a preocupação de plantar a igreja. Eu plantei a igreja aqui, pronto. Igreja que se vira aí, moço. Não, Paulo tinha preocupação de discipular a igreja, de disciplinar a igreja, de saber como está a saúde física, mental e espiritual da igreja, de enviar pessoas para ajudar a igreja. Gente, cadê esse evangelho? Aonde foi que a gente se perdeu? Aonde foi, gente? Pelo amor de Deus que a gente se perdeu. Cadê esse evangelho, pai? Cadê? Poxa, eu fico assim, cara, de cara, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Sabe? É só a gente ler, cara. Se a gente ler, a gente vai entender. Olha quem foi esse cara, Epafrodito. Olha só, cara. Um cara que tinha um coração de Paulo, tinha um coração disposto, voluntário. Né? E se ele não podia ir, ele mandava alguém. Verdade, Cris.
Paulo estava em prisão aqui, ó. Paulo falou, ó, eu não posso ir agora, mas o meu desejo é ir. Então, já que eu não posso ir, tem um cara aqui que é igual a mim. Ele é igualzinho, idêntico, já foi provado, já foi aprovado. Vocês conhecem o caráter dele. Ó, Timóteo está chegando aí, viu, gente? Timóteo está chegando aí, galera. Cuidem de Timóteo. Cuidem de Epafrodito. Um cara que quando, na ausência de vocês, que eu estava aqui em prisão, foi um cara que me ajudou. E agora ele continua falando de Epafrodito. De fato, adoeceu. Ele tinha muita saudade de todos vocês. Versículo 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês. E estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Então o cara adoeceu. Ele ficou preocupado porque a igreja soube que ele adoeceu. E de fato ele adoeceu, estava à beira da morte, quase que o cara morreu. Epafrodito aí, ó. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque Paulo sabia, se perdesse Epafrodito, ia ser uma tristeza muito grande. E Deus, gente, olha como que é muito unido. Gente, é muita união para... Ai, Jesus, para a palavra demais. É muita unidade aqui, gente. Olha só, Deus ele viu a tristeza que Paulo ia ficar pela morte de Epafrodito. E aí Deus não deixa o cara morrer. Não vai morrer. Pode adoecer, pode ficar à beira da morte, mas não vai morrer. Porque ele sabia que se morresse, Paulo ia ficar mais triste ainda. Ia ter tristeza sobre tristeza. Eu não sei o que é pior, se você está triste ou se você está triste por estar triste. Era isso que Paulo ia viver. Gente, que isso, cara? E agora ele continua. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E Paulo já estava triste, porque não estava vendo o pessoal de Filipos. Assim como ele também ficou triste quando eles não estavam vendo o pessoal de Éfeso. Quando ele não estava vendo o povo da Galácia, os Gálatas. Como também ele não estava vendo o povo de Corinto. Como ele também não estava vendo o povo de Romanos, de Roma. Perceba aqui o coração de Paulo. Perceba, gente. Olha o coração desse cara. Um coração de apóstolo, um coração amoroso. É que nem eu falei para vocês, nós estamos descendo no oceano aí. A gente está em um submarino que a gente só chegou na pontinha. A gente só está vendo a pontinha do navio. Perceba isso. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que eu tenha menos tristeza. 29. Recebam-no, pois, no Senhor, com tanta alegria, e honrem sempre os que são com ele. Como ele, não com ele, como eles. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Sabe o que eu entendo aqui? Se uma pessoa é sua amiga, ela está longe, ela não pode te ajudar, Deus ele vai levantar pessoas para estar mais próximo de você, para te ajudar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava em prisão. Por muitas vezes, até o Epafrodite, com certeza ali, ele recebeu algum dano. Eu falo no físico, né? Ele tinha ali ameaças de morte, porque Paulo estava preso e ele estava indo lá direto, ver Paulo, né? Passar ali pela vistoria de Roma. Então, com certeza, ele colocou a sua vida em perigo para suprir uma necessidade de um apóstolo, né? Uma necessidade de alguém que é humano, uma necessidade de alguém que é carnal, de alguém que, aqui, ó, pulsa sangue, de alguém que tem sentimentos. Paulo, ele é esse cara que tinha sentimentos. Paulo, ele é esse cara que tinha amigos. Paulo, ele era esse cara que tinha pessoas que ele podia contar. Falar, cara, eu não posso ir, você pode ir? Posso, vamos lá, então faz a mesma coisa que eu faria. Paulo, ele tinha essa certeza, né? Então, gente, a gente já entra aí com... Infelizmente, o livro de Filipenses é muito breve também. Depois de amanhã a gente já vai finalizar ele.
né? Então, assim, que nós venhamos viver esse evangelho, que nós venhamos viver essa graça, essa unidade em Cristo, em nome de Jesus. Lute para viver essa unidade, né? Então, gente, que Deus abençoe vocês, né? Já são aí mais de meia-noite. Ó, são meia-noite agora, na verdade. Então, assim, obrigado aí todos que ficaram na live, todos que acompanharam, né? A gente tá junto até depois do fim. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar, gente, né? Nada, nada pode parar essa unidade que nós estamos buscando em Cristo, tá bom? Firme e forte aqui até o final. É isso aí, Cassiane. Valeu, é muito bom ter você de volta, Cassiane. Tava com saudade, viu, das suas perguntas, né? Suas perguntas são bem boas, né? Trazem ainda mais o conhecimento, o entendimento para muitos, né? A Cassiane, ela faz pergunta que muitos queriam fazer, mas não tem coragem, né? Então, assim, tenham coragem, gente, de mandar perguntas aí na live, né? Igual ela perguntou, quem é Epafrodito, né? Ela perguntou também se Paulo escreveu todas as cartas quando ele estava em prisão, né? Então, assim, gente, é perguntando que a gente vai tirando as nossas dúvidas e a gente vai colocando, no lugar da dúvida, você tem que colocar o conhecimento. Porque uma pessoa que está com dúvida, ela não tem a certeza, né? Ela não tem a clareza daquilo que a gente está dizendo, daquilo que o Evangelho está dizendo. Tá bom? Então, gente, manda pergunta. Se eu não souber responder, pode ter certeza que eu vou procurar uma resposta, né? Que a gente também não sabe de tudo. A gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, você é superior a mim, né? E eu sou superior a você no entendimento da palavra. Entendeu? Considere cada um superior a si mesmo. Tá bom? Juntos até depois do fim. É isso aí, Lisandra. Deixa eu tirar um print. Tirei. Já tirei o print já. Juntos até depois do fim, gente. Então, gente, boa noite. Durma com Deus. Dá um beijo pro seu filho, dá um beijo pra sua mãe, dá beijo pra sua mãe. Faz alguma coisa aí, demonstra amor na sua casa, dá um grito aí dizendo que você ama todo mundo, tá bom? E tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe a vida de vocês também. Deus abençoe a vida de todos. Cris, Lisandra, Cassiane, juntos até depois do fim. Faz a pose pro print. Já fiz aí, mulher. Ponto. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Beijo. Uou!